Estamos chegando ao final da nossa explicação e com certeza vocês estão bastante curiosos quanto à questão do script, né? Lembram que lá no início eu citei que nós temos no Scratch uma metáfora, um modelo de uma peça teatral. Temos palcos, temos roteiros, figurinos, temos atores, temos panos de fundo, temos som e tudo mais. Mas é importante entender a questão do roteiro. Lembram que eu citei também que quem cria esse roteiro é o autor e quem executa é o diretor, né, da peça teatral. Quem é o autor e quem é o diretor? São vocês. Então, o roteiro, na verdade, é tudo que o ator e os elementos no palco vão executar, ou seja, as ações e reações desses elementos, dos atores e dos objetos em cena. Por exemplo, quando um ator toca no outro, quando um ator chega ao final do palco, em que momento ele sai de cena, em que momento ele entra em cena e tudo mais. Em que momento que ele vai trocar de traje, de fantasia. Então, tudo isso é executado, é construído por vocês, que são os autores e diretores dessa construção que você está desenvolvendo, através dos scripts que estão nesta aba. É importante citar o seguinte, que o script ele é de cada elemento, guardem isso, não confundam. Por exemplo, se eu inserir aqui um novo ator, quando eu clico no ator 2 ou na bailarina, cada um deles vai ter o seu script separado. Então, tenham cuidado quanto a isso. É muito comum o usuário iniciante confundir aonde ele está construindo o roteiro, o script de execução do elemento. O próprio palco possui scripts, então tomem bastante cuidado quanto a isso, ok? Vamos lá então, vamos entender o seguinte. Eu estou aqui, vou até deletar esse ator, né, botar o botão direito, apagar. Então é uma informação nova, né? O botão direito abre um menu suspenso que duplica, que apaga e assim por diante, que esconde o ator em cena. Bom, então dentro do nosso ator 2, que eu até vou colocar o nome dele de Gato, ok? Eu vou fazer o seguinte. Então vejam que o nome dele agora é Gato. Eu vou, dentro da aba Script, eu vou entender o seguinte. Eu tenho aqui grupos de blocos de comando. Isso aqui a gente chama de armazém de comando, ok? Onde eu armazeno todos os comandos. Só que cada cor aqui, ó, o azul, né, o roxo, o verde, o laranja, o marrom mais clarinho, o azul clarinho, o verde mais clarinho. Cada item aqui do armazém traz um conjunto de blocos de comando que vão executar coisas diferentes. Só que cada um dos conjuntos possuem comandos correlatos, ou seja, comandos que têm alguma relação. Eles estão agrupados de uma maneira bem intuitiva, para que você consiga entender e não ficar perdido, ok? Eu vou dar um exemplo rapidinho de cada um. O que faz o conjunto de comandos, de blocos de comandos, movimento? Bom, tá bem fácil de entender, né? Movimento o personagem. Só que tem algumas coisas a mais, né? Além de movimentar, ele pode, por exemplo, girar, ele pode, por exemplo, definir se ele vai tocar na borda e assim por diante. Então, é através desse conjunto aqui, certo? Dando sequência, então, o conjunto de blocos de comando aparência. O que ele faz? Tem uma certa variedade de ações aqui. Então, por exemplo, aqui através do conjunto aparência, é que o ator, ou então você como autor, vai definir em que momento, ou melhor, vai definir como que o ator vai mudar de fantasia, se ele vai, por exemplo, dizer alguma coisa dentro de um balão de fala, por exemplo, se ele vai definir aqui a questão do efeito, você tem alguns efeitos especiais, mudar a cor, tornar transparente, então é onde você mudar a aparência do seu ator. Vamos fazer aqui um pequeno exemplo, primeiramente do movimento.
bem rapidinho aqui, ó. Então eu vou executar, eu vou vir colocar este elemento aqui na parte de programação. Vejam que ele está um bloco isolado. Isso não é o normal, tá? É só para vocês entenderem. Mova 10 passos. Se eu der um duplo clique aqui, ó, ele vai mover 10 passos. A cada duplo clique que eu dou sobre o bloco. Vou colocar aqui 20 passos. Ele vai dar um número de passos maior. Vou colocar uma quantidade bem maior, 100 passos. Então ele dá ele dá um pulo maior, porque aqui eu estou movimentando uma quantidade maior. Então é uma forma de você movimentar o seu ator. Vamos pegar isso aqui, gire no sentido anti-horário, ou seja, da direita para a esquerda, 15 graus, a cada vez que eu clico. Importante, não é essa a forma correta de programação, existe toda uma construção. Aqui é só para você entender, ok? Só para você entender. Aponte 90 graus. Se você arrasta para cá, ele está executando uma ação sobre o seu elemento, seu personagem. Para você retirar do palco, desculpem, para você retirar da programação do script, você arrasta de volta e larga, certo? Ok. Bom, aparência. Por exemplo, aqui, se eu colocar diga olá. Opa, olá. Por 2 segundos. Então vamos ver. Eu cliquei 2 vezes para executar o bloco. Olá. 2 segundos, sumiu. Certo? E assim por diante. Se eu vim aqui, por exemplo, colocar aqui, ó. Eu vou tirar, para mostre. Ele já está lá, então já mostrou. Vamos colocar o esconda aqui, ó. Escondeu. Mostrou. Vejam que os blocos, eles possuem um dente que quando você aproxima, ele cola. Isso é para você montar a sequência lógica. Tudo isso vai ser passado para você na sequência das aulas, ok? É só para você entender a finalidade de cada um dos conjuntos de comandos aqui do armazém de comando. Som. Então aqui você trabalha os sons, os áudios que você criou. Por exemplo, miau. Vamos fazer o gato falar miau. Falar não, né? Produzir o som miau. Vamos lá. Toque o som miau. Não sei se vocês vão conseguir escutar. Bom, é isso então. Vários comandos, cada um com a sua finalidade. Caneta. O que a caneta faz? A caneta, na verdade, ela permite que o ator, quem que é o ator? Aqui o gatinho, escreva em tela. Então vamos aqui, ó, vamos construir um pequeno conjuntinho aqui de comandos. Então, movimento, mova 10 passos, vou colocar aqui 100 passos. E vou definir que a caneta, ou seja, eu quero que ele escreva. Então, se eu quero que alguma coisa escreva, eu tenho que baixar a caneta para que ele escreva no palco. Então, vamos lá. Use a caneta. Veja que é bem intuitivo. Vou mudar a cor aqui em cima antes de arrastar para vermelho, por exemplo. Bom, aqui porque eu estou gravando não estou conseguindo mudar, mas tudo bem. Deixa da cor que está. Que mais? Então eu vou abaixar a caneta, mudar a cor para tanto. Vamos executar. Então lá, o traço verde, né, na cor aqui escolhida. Ao andar ele vai estar escrevendo em tela. Muito simples. Tem outras opções, é claro, né? Você constrói um conjunto de comandos bem mais complexo, com um resultado bem mais interessante. Variável. O que é a variável? Aqui já é um pouco mais avançado, mas basicamente é o seguinte. O computador tem uma memória que guarda informações. E ela é muito importante para você construir coisas legais. Então guardem isso. Você vai utilizar de uma maneira bem ampla as variáveis, que são pequenos espaços na memória do computador para você guardar informações que o próprio Scratch vai utilizar. Certo? Eventos. O que são os eventos? Bom, os eventos você vai entender como algumas ações. Por exemplo, clique do mouse é um evento. Teclar alguma tecla no seu teclado é um evento. Então, o Scratch vai identificar as ações de usuário, principalmente, através desses conjuntos de comandos aqui. Ok? Controle. O que é o controle?
O controle, ele é muito útil na hora de você construir, a hora que o autor, ou seja, você, né, o diretor da peça teatral, está construindo todo o roteiro, toda a esquemática de acontecimento. É como se você tivesse aqui em mãos, né, dentro aqui dos blocos de controle, alguma coisa são os comandos que o diretor dá. Por exemplo, espere um segundo antes de fazer alguma coisa. Ou, por exemplo, sempre execute essa ação eternamente. Ou então, se algo for desse jeito, execute. Se não, não execute. São comandos que o autor, né, assim, o diretor, que é você, vai colocar no contexto da construção dos blocos para que você tenha toda uma sequência lógica de trabalho, certo? Ok, então. Vejam bem, isso aqui é só uma pincelada, certo? Não é nada para você conseguir programar. Você vai ter uma oportunidade de ver passo a passo como construir algo bem interessante. E os sensores? O que são os sensores? Dentro do painel de controle, ou melhor, dentro do conjunto de blocos aqui, do armazém de comandos, o conjunto de sensores, é como se o diretor, né, você tivesse em mãos um painel de controle. É através desses comandos de sensores que você vai definir, por exemplo, situações tipo quando um personagem tocar em outro, quando um personagem atingir determinada distância, né? Quando a posição do personagem estiver sobre o clique do mouse, e assim por diante. Outro exemplo, quando a execução da sua atividade, do seu game ou da sua animação, estiver executando a 10 minutos, a 1 minuto, então determinando o tempo de execução. Então, os sensores, eles têm essa característica. É uma forma de você, como autor e diretor desse contexto todo construído, você possa ter um painel de controle para conseguir manipular as situações dentro aí da sua atividade. Os operadores é a calculadora que você tem para construir a parte matemática, que é muito utilizada. Não tenho dúvida que você vai usar muito essa questão aqui. Você quer somar um número, por exemplo, você vai definir que vai somar a cada passo que ele der, ele vai somar esse passo a mais 10, para aumentar a velocidade, por exemplo. Então, são coisas que você vai utilizar na construção da sua atividade, aí, com certeza é bem importante até. Além da questão matemática, existem as questões lógicas. Por exemplo, esse bloco aqui, ó, todo bloquinho aqui que tem esse formato, ele traz um resultado lógico. Por exemplo, se 10 for menor do que 20, ele vai executar alguma coisa. Então, se o personagem A executou 10 passos, o personagem B executou 20 passos, vai executar alguma coisa, assim por diante. Ele retorna um valor, a gente chama de valor booleano, valor lógico, true, que é verdadeiro em inglês, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, 10 é igual a 10, ele vai retornar um valor verdadeiro, true. Aqui também verdadeiro, porque 10 é menor do que 20. Se eu colocar, por exemplo, 5, 10 é menor do que 5? Não, é falso. Então ele vai colocar falso. Bom, isso tudo é só uma pequena pincelada. E por final, mais blocos. O que são os mais blocos? O Scratch tem uma característica de trabalhar com o mundo externo. O que é o mundo externo? É o nosso mundo, o mundo real, através de robótica. Então, você tem a opção aqui, por exemplo, de usar extensões, né? Que é aqui o Picboard, Lego IDO 1 e o Lego IDO 2. São ferramentas, né, hardware, que você consegue construir robótica, né, pequenos equipamentos que interagem com o Scratch, que o Scratch interage com eles, ok? Bom, pessoal, quanto à questão do script, seria isso. Obviamente, aqui é uma pincelada bem básica. Vocês vão estar tendo a oportunidade de ver passo a passo a utilização e a construção do roteiro, né, do script
cada atividade que obviamente você vai necessitar. Então é isso, vamos para a próxima etapa do nossa videoaula, está chegando no final, faltam só 2 itens.